Bom dia, turminha do quinto ano. Tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, tá? Terminando aí mais uma semana. E vamos iniciar essa belíssima sexta-feira com nossa aula de história, tá? Vamos dar continuidade ao capítulo 2, que é Lutas Indígenas pelos Direitos Civis, tá? Então, vocês vão já iniciando a aula, tá? Fazendo a correção da ficha de atividade da página 125 e 126, que foi atividade de casa da semana passada, tá? Logo após a correção, vocês vão colocar no livro página 238, que aí vai dar início, tá? A nossa aula. E assim, finalizando também o capítulo 2, tá? Então, a gente viu, né, que os indígenas no Brasil, vimos que eles eram donos dessas terras do território brasileiro, tá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil por volta de 1500, eles viram que nessa terra existiam pessoas, e essas pessoas eram os povos indígenas e tinham, né, vários grupos indígenas. E esses grupos indígenas, eles eram diferentes entre si. Eles tinham hábitos, eles tinham práticas e tinham também costumes diferentes entre si, tá? Então, muitos caçavam, plantavam, tá? E eles estavam ali organizados em sociedade, um com o outro, tá? Então, muitas comunidades, hoje em dia atual, as crianças, eles vivem no mundo adulto, eles vivem em meio dos adultos. Mas para que essa finalidade? Por que eles agem assim? Por que eles deixam as crianças viverem no mundo deles, né, dos adultos? Isso é para aprender, tá? Por meio da convivência deles, tá? Assim aprende e observa o seu modo de vida, tá? Do seu povo, né? E também conhece, tá? A história do seu povo, né? Indígena, contada aí pelos mais velhos, tá? E assim as crianças indígenas, eles vivem aí na comunidade e, é claro, preservando aí as suas tradições, tá? Então, o encontro de diferentes culturas. E aí a gente viu que quando os portugueses vieram para cá, tá? Tinha os índios e acabaram que se juntando e teve aí essas diferentes culturas, né? Eles viviam realmente, de fato, tinham uma vivência completamente diferente, tá? Então, pelos olhos dos portugueses, os índios, que eram chamados de nativos, eles achavam um comportamento estranho, né? Eles teve aí um estranhamento no comportamento dos indígenas, porque os indígenas eles não usavam roupa, tá? Eles tinham uma cultura totalmente bastante diferente dos portugueses. Eles não usavam roupas, os corpos deles eram pintados, decorados por pena, tinha tecidos e tinha também pedaços de madeira que eles utilizavam, tá? Como vestes. Então, sua organização social, a organização dos indígenas, também era bem diferente dos portugueses, tá? Primeiro que lá não havia rico, não havia pobre, eram todos iguais, tá? E também não havia reis, governantes, tá? Não havia leis para eles. Então isso favoreceu com que os portugueses pudessem ter a tutela dos índios, pudesse dominar os índios e assim fazendo eles de escravo. Tá? Eles consideravam que os portugueses, os indígenas, eles eram inferiores aos portugueses. Tá? Então, os indígenas, os portugueses, eles se aproximaram um pouco mais dos índios porque eles sabiam que eles conheciam muito ali aquele território brasileiro e eles precisavam, né, conhecer também, tá? Então, eles exploraram muito, né, essa nossa terra, extraindo assim o pau-brasil, e nesse pau-brasil tinha uma tinta, uma resina,
onde eles adquiriram muito lucro, tá? Com essas tintas, né? Fazendo assim colorir tecidos, roupas. E aí foi de grande produtividade para os portugueses, tá? Então, os portugueses, eles exploraram muito, né, a mão de obra aí dos índios, fazendo eles de escravo para trabalhar, tá, sem custo nenhum. E acabaram que os portugueses foram submetidos à organização social, tá, dos portugueses. Eles passaram a conviver da forma dos portugueses, com cultura dos portugueses, né, fazendo assim a proibição deles continuarem aí a prática da sua cultura, da sua crença, dos seus hábitos. Então, com isso, né, os indígenas, eles foram em busca, né, de seus direitos, que até então eles não tinham, tá? Então, teve aí um documento apresentado, tá, pelos portugueses no ano de 1853 e teve uma regulamentação dessa relação entre colonizadores e nativos, portugueses e indígenas. E esse projeto de lei, que foi aqui em 6 de setembro de 1853, então, houve aí, não houve tanta formalidade em favor dos portugueses. Então, não teve aí tanta prioridade, né? E com isso, os portugueses tentaram lutar muito pelos seus direitos civis, né? Então, os indígenas, depois da colonização, eles tiveram aí domínio total diante dos portugueses, né? Os portugueses, eles tiveram o poder de tutelar os indígenas e, por serem colocados nessa condição de tutelados, os indígenas foram mencionados, tá, nas constituições brasileiras, mas foram aí chamados de silvícolas, porém, essa constituição, tá, não favoreceu tão bem para os indígenas, tá? E aí foi, né, com o passar do tempo, foi criado aí vários serviços, vários órgãos, tá, de serviços em favor à proteção aos índios. Isso não foi só, não foi determinado pelos índios, mas existiram pessoas por trás, tá, que lutavam por esses direitos indígenas, tá? E teve aí um antropólogo que foi Darcy Ribeiro, tá? Ele foi muito importante aí, né, nessa trajetória. Ele dedicou-se muito aí a sua vida estudando aí as questões dos indígenas. E também teve um homem também muito importante, o Cândido Mariano da Silva Rondon, que era conhecido como Marechal Cândido, e que ele era descendente indígenas do Bororó, do Terena e Guará. Ele comandou aí expedições, tá, na exploração aí no Amazonas, do Mato Grosso e em Rondônia, e também ele criou, né, serviço de proteção aos índios. Então ele também foi um dos que lutou contra os portugueses em favor aos índios, né, em relação aos direitos civis dos indígenas. E aí a gente vai dar continuidade aqui na página, tá? 238 e 239, e vocês vão conhecer os indígenas atualmente, tá? Conhecendo um pouquinho como é a forma que hoje eles estão vivendo, tá? Então, vamos lá, segue aí o link da atividade, tá, meus amores? Da atividade do vídeo, né? Aqui também vai ter, é uma atividade, né? Vamos assistir aí o vídeo do SAI, tá? Com tia Juliana, que a Juliana vai auxiliar aí vocês e a gente vai juntinho assistir esse vídeo, tá? Então daqui a pouco eu estarei de volta, tá? Beijo!